Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, falando hoje sobre o meio ambiente da nossa cidade. Estamos recebendo o secretário de Meio Ambiente, o senhor Altemir Almeida, e convidado também o jornalista Elton Rivas. E nesse segundo bloco a gente costuma deixar a oportunidade para fazer a pergunta com o jornalista convidado. Então, Elton, fica à vontade. Secretário, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e como ela afetou os municípios brasileiros. A política foi definida numa lei em 2010, dia 12.305, depois de um amplo debate no Congresso, né? E ela define como é que os municípios devem dar o tratamento aos seus resíduos, né? Eu considero um avanço muito grande. A nossa lei ela é baseada ela tem muita similaridade com uma lei alemã, em que prevê a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, e só depois daquilo que não tem jeito de ser reutilizado vai para um aterro sanitário, né? De 2010 foi dado um prazo de 4 anos para os municípios se adequarem, né, ao que exige a nova lei, e aqueles municípios que não se adequarem até o ano que vem, eles poderão perder o acesso a financiamento de recursos do governo federal. No nosso município nós estamos bastante avançados, né, porque nós temos uma concessão de serviço e isso nos possibilitou investimentos nessa área e estamos pensando em novos investimentos também para atender a política e para melhorar a eficiência do trabalho de coleta de resíduos, né, do tratamento do lixo no município, né? E como tem sido feito esse trabalho de coleta de resíduos aqui na cidade? Se tem a coleta, a principal, né, que todo mundo percebe, é a coleta domiciliar, né? Então ela é feita porta a porta, né, com os caminhões compactadores, tem período diurno, noturno. Alguns setores é dia sim, dia não, então tem segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Outro tem coleta diária. Nós só não temos coleta no domingo. Domingo só tem atendimento às feiras e algumas situações de emergência. Eventos, por exemplo. Exatamente. Mas a coleta domiciliar, hoje nós estamos coletando 4.000 toneladas mês, né? De uma população aí de 212, 220 mil habitantes. E com relação à coleta seletiva, secretário? Nós hoje atendemos 67 bairros do município. Ela gera em torno de 70 toneladas por mês, que vão para a cooperativa, né, da Jacareí Recicla. Ela tem a coleta porta a porta, que são esses bairros atendidos. Agora, aqueles bairros que ainda não são atendidos e as pessoas têm interesse em fazer sua separação, ela pode levar o material reciclado nos leves. Não tem limite. O que ela tiver de material reciclado pode levar nos leves que o leve recebe. Quem não conhece o leve e está assistindo a nossa entrevista, secretário, o que é o leve e como é que eu posso... O leve é um local de entrega voluntária, né, desse material que não seja reciclável, seja de material de construção civil, né, até 1 metro cúbico. Ele é para atender o morador. Ele é 1 metro, a pessoa só pode destinar ele até 1 metro cúbico do resíduo de construção. Mais que isso, aí ele precisa contratar a caçamba, ele precisa dar outra destinação. E para as grandes construções acima de 500 metros quadrados, ela precisa, aliás, esse é um outro trabalho da Secretaria, precisa fazer o licenciamento quando vai pedir para fazer o projeto, ele tem que dizer onde ele vai destinar aquele resíduo da construção e depois de construído, ele tem que provar que destinou para lá e nós vamos verificar se foi entregue, senão ele não tira um habite da casa dele. Então, ele é todo encadeado para que ele não fique em entulho jogado pelas ruas da cidade. Ou em terrenos baldios. Exatamente, aqueles pontos que a gente fica limpando, dá muito mais trabalho, fica mais caro do que a pessoa dar a destinação correta. Às vezes a pessoa não leva no leve por desconhecimento. Então é importante dizer que até 1 metro cúbico de resíduo da construção ele pode levar no leve, por dia. Pode levar 1 metro hoje, pode levar um outro amanhã, etc. Não recebe grandes volumes. Quantos pontos de leves tem na cidade hoje, secretário? Não me falha, nós temos 5, nós vamos ampliar um pouco ainda este ano e outros mais até o final do ano que vem, mais 6 pontos. Bom, mudando um pouco de assunto, falando sobre a conservação das áreas verdes da cidade, com relação às árvores, isso é trabalho também da Secretaria? Da Secretaria. As praças, os parques, as áreas verdes, corte de grama, a manutenção dos jardins também é nossa.
As árvores, elas têm duas situações. Tem uma situação de poda, onde às vezes está atrapalhando, tem interferência com a rede elétrica, tem interferência com a moradia. Então, às vezes, é preciso fazer uma avaliação. Isso é precedido de uma vistoria de um engenheiro agrônomo. Se for simplesmente uma poda, é mais fácil. Agora, tem casos que precisa remoção daquela árvore, ou supressão, ou substituição. Então, nestes casos, é preciso um laudo técnico de um engenheiro agrônomo. Isso a gente consegue fazer rápido. O que demora é a efetiva remoção. Esse é um volume grande, porque as árvores da nossa cidade, boa parte delas ela é inadequada, porque nossas calçadas são estreitas, elas acabam danificando o passeio público, então elas precisam ser substituídas. Então, é um processo gradual, né? Isso quando ela está na via pública. Se ela estiver em área privada, e alguém desejar também suprimir essa árvore, ela também precisa de autorização municipal. Ela deve pedir lá na praça de atendimento na prefeitura para que seja feita uma avaliação. E se for permitida, a secretaria define a compensação que ela tem que fazer em mudas para o município e autoriza a supressão. Mas ela tem que fazer por conta dela. Não é o poder público que realiza se essa árvore estiver em área privada. Portanto, o senhor ter falado em mudas, Jacareí tem o Viveiro Municipal, que é um lugar aí fantástico, que uma parcela importante da população muitas vezes desconhece que existe esse espaço na cidade. Está sobre a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Gostaria que o senhor falasse um pouco, apresentasse o Viveiro Municipal de Jacareí. O Viveiro é um tesouro do município, é uma área muito, muito bonita, muito agradável, muito próxima do centro, né? Ele não está aberto ao público, assim, de forma como os parques, mas é possível agendar visitas monitoradas. Com algumas escolas a gente já faz isso, outros grupos que tiverem interesse, é possível ligar e agendar uma visita no viveiro. Ele precisa de algumas adequações, especialmente de segurança de quem visita, para poder ser aberto ao público. Isso é um desejo nosso, né, de fazer, mas é um projeto ainda mais de médio prazo. É lá onde se produz algumas mudas, acho que hoje a gente tem 8.000 mudas no viveiro, que são usadas nos projetos quando você tem que fazer a compensação ambiental por algumas obras, é exigido do município que faça, por exemplo, quando são obras públicas, né? E também lá funciona o núcleo de educação ambiental, né? Tem os trabalhos com as escolas, com algumas comunidades, com associações, né? E é um trabalho muito interessante. É uma área que está sob o domínio da prefeitura, mas ela é uma área de propriedade do Estado, né? Mas a prefeitura tem a posse e o uso. E a prefeitura realiza também alguns cursos lá no viveiro, como curso de jardinagem, né? Tem um curso de jardinagem, tem um curso de plantas medicinais em parceria com a Secretaria de Saúde, com algumas escolas. É um trabalho muito interessante, muito bom de se ver, muito bacana. Além de ser um lugar muito bonito. Tá. Com relação ainda, fugindo um pouquinho do assunto do viveiro, mas na área verde ainda, com relação ao plantio de mudas, você estava falando que a nossa cidade tem algumas árvores que são inadequadas no passeio público, que destrói a calçada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto. Quando tem a indicação de remoção ou de supressão, normalmente é uma remoção daquela espécie e coloca no local uma outra adequada àquele espaço. Normalmente isso. Mas quando não pode, tem que suprimir aquela espécie, é preciso compensar com uma quantidade de mudas. Então, essa quantidade de muda. Se for privado, a pessoa que vai oferecer a muda. Se for pública, nós mesmos vamos prover essas mudas para ficar à disposição do viveiro, para ser plantada em outros locais, como compensação ambiental pelaquela supressão. Mas as árvores que já existem no município, por exemplo, que está ocasionando algum transtorno, uma calçada, como é? Tem que ver qual é o transtorno. Se tiver solução com poda, vai ser só poda. Agora, se for indicação, se ela estiver doente, se não tiver condenada, estiver oferecendo risco, exatamente. Então, ela pode ser suprimida e com compensação. Tá certo. Secretário, existe alguma política do município para estabelecer parcerias na conservação e adoção de praças? Temos. Inclusive, é uma área que a gente quer potencializar, estimular para que empresas ajudem a gente na adoção de algumas áreas, né? Ela tem um retorno, vamos dizer, publicitário, e ela ajuda na conservação daquela área.
Já temos alguns exemplos, uma rotatória na chegada da cidade aqui de quem vem aqui do São Silvestre, a praça aqui no centro, a Praça do Rosário, que também é adotada, e outros. E não só empresas, também pode ser pessoa física, se tiver endereço também é possível, em alguns casos. Bom, dentro dessa diversidade de trabalhos oferecidos, serviços oferecidos pela Secretaria, tem um que é um trabalho muito interessante, que é o Catatreco, que queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto. O treco é aquela coisa que você tem em casa que você não sabe o que fazer com ele, né? Então, não deve atirar ele na via pública ou no córrego ou em local inadequado, né? A Secretaria tem uns serviços, como você bem disse, se chama Catatreco. Ele funciona regularmente, assim, com agendamentos pela Secretaria do Meio Ambiente em alguns bairros, mas aquele que tem um volume grande, ele pode entrar em contato com a Secretaria, porque é possível também um agendamento para ir retirar esse material. Então, normalmente a gente recebe os pedidos de alguns bairros, agrupa e vai naquele bairro, atende 4, 5 endereços que foram solicitações. Não precisa esperar a programação da Secretaria. É um serviço muito interessante. Chega em meio período num sábado, se coleta de 4 a 5 toneladas de Catatreco. O cara que tem um sofá velho, ele coloca aquele sofá ali na porta, o caminhão de lixo não leva, fica por ali. Exatamente. Restos de madeira, de coisa eletrônica que não se usa mais, que está lá, tudo isso a gente recolhe e dá a destinação adequada. O que é possível reciclar vai para reciclagem e o que for descarte é descartado adequadamente. Essa questão da reciclagem, secretário, é muito interessante ver que para muitas pessoas o lixo é o fim da linha, né? O produto final do material. Se a gente pensa em reciclagem, ali é o primeiro passo para que ele se transforme em alguma coisa. É. Se o senhor falasse um pouquinho, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Jacareí Recicla, da cooperativa, Sim. que transforma a vida das pessoas. A TV Câmara já fez matérias ali várias vezes. Sim. Que o senhor falasse um pouquinho. A cooperativa, como eu falei, dentro da política nacional se prevê que aqueles que eram catadores, eles sejam incluídos, né? Socialmente e economicamente. E uma das formas é a cooperativa, porque é um trabalho onde o resultado do trabalho é dividido entre os cooperados. E a forma de organização e de gestão daquele negócio, ela é uma forma que não reproduz um modelo de organização capitalista, né? Ele é um modelo de distribuição daquilo que é produzido. O nosso lixo, ele é muito rico em material reciclável. Se a gente observar na nossa casa, o maior volume de material, ele não é orgânico. O que é resto de alimento, de comida, de coisas de feira, orgânico, aquilo que se decompõe, né? A maioria do nosso lixo não é. Ele é embalagem, plástico, vidro, papel, muita embalagem, né? Eletrônico. Observe no seu lixo em casa. O maior volume é o que não é orgânico. Então, o que é isso? Significa que tem muito material para ser reciclado e ser reaproveitado. Muito. E aí, eu acho que as pessoas mais simples, que são as pessoas que estão nessa cadeia aí, trabalhando na cooperativa, às vezes é que mais tem consciência disso. É a pessoa que mais dá a sua contribuição ao meio ambiente. Então, é importante que as pessoas, assim, simplesmente separem. Não precisa fazer outra coisa, não precisa separar por tipo. Basta separar o que ela acha que é reciclável. Não tem muita certeza? Deixa ali. Depois, na cooperativa, separa. Né? Então, nós estamos falando de 70 toneladas de material reciclável que a gente recolhe nos caminhões, nos leves, e nós estamos gerando mais de 30 empregos diretos. Né? As instalações adequadas, com segurança, com equipamento, muito interessante. Em maio foi inaugurado um novo galpão lá na Jacareí Recicla. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse espaço e essas pessoas trabalham nesse galpão, essas 30 pessoas? Exatamente. Elas estavam, não era nem instalações, era uma área, uma tenda, né, não tinha um local adequado para fazer a reciclagem. De onde vem? Vem da política nacional e vem do trabalho que Jacareí vem fazendo em se adequar à política nacional. Então, é um investimento em você fazer um galpão adequado para receber esse material, fazer a separação, embalar e fazer a expedição, né? E venda e comercialização. Então, eles hoje estão em locais adequados, com refeitório, com banheiro, né?
protegidos, abrigado com EPI, enfim, com tudo aquilo que é exigência. Aliás, foi até fruto de um acordo com o Ministério Público do Trabalho. Essa finalização para que a cooperativa tivesse em local adequado. A Câmara Municipal hoje ela realiza um trabalho assim, toda sala ela tem uma lixeira que é para resíduos sólido e o que não é sólido, o reciclável. Agora, você acha que outras empresas e outras entidades estão preparados, têm esse tipo de tratamento ou falta muito? Eu acho que estão preparados e não diria que tem muito, mas tem condição de ter, né? E não é difícil, não ocupa muito espaço, mesmo em casa ou nas empresas. É uma questão de consciência, né? Acho que isso vai aumentar à medida que aumenta o nível de consciência das pessoas em relação ao tratamento que deve ser dado ao lixo, né? Ao resíduo. Porque não é mais ali tem valor. Se observar hoje, você não vê por aí lata de alumínio, porque tem alto valor comercial. Esses outros materiais têm menos valor, então ainda não tem um apelo muito forte. Mas à medida que nós vamos avançando na política, eu tenho certeza que daqui 15, 20 anos nós vamos estar reciclando mais que o dobro do que a gente faz hoje desses outros materiais. Porque o alumínio já está da ordem de 98%. O Brasil está entre os três países maiores, que mais... É interessante, secretário, que muitas vezes o Brasil recicla muito alumínio, não é nem uma questão de consciência, é uma questão econômica. Porque milhares de pessoas têm a reciclagem do alumínio como fonte de renda. É uma questão econômica. E eu acho que vai avançar para as outras áreas também. Porque tem uma responsabilidade do gerador, né? A indústria, por exemplo, nessa política nacional, você tem o conceito da logística reversa. Então, quem fabricou é responsável por também tirar de fora de circulação. O que acontece hoje com baterias de celulares e pilhas. Isso, é o setor do eletroeletrônico que tá se organizando. Porque se o setor não se organizar, o governo federal vai baixar a norma. Tem um prazo para que os setores se organizem. E tem um outro setor também que tem um avanço nesse sentido, que é o setor de pneus. Embora ainda não satisfatório, mas há um avanço grande. Então, hoje, boa parte dos pneus está sendo reutilizado na fabricação de asfalto. O asfalto borracha, ele é mais macio. Agora, para conscientizar a população sobre a importância de reciclar o lixo, eu acho que talvez as crianças são parte fundamental desse aspecto. A Secretaria realiza algum tipo de orientação educacional sobre o meio ambiente com elas? Em pleno acordo com você, Ivan. Tenho certeza que nós vamos avançar à medida que a gente educar as crianças. E aí é uma parceria, sim, da Secretaria com algumas escolas para o trabalho. Eles fazem visitação ao aterro, eles visitam a cooperativa, é feito um trabalho com as hortas nas escolas e todo esse trabalho de educação ambiental. E aí eles passam a cobrar dos adultos um comportamento responsável, né? Similar ao trânsito, né? Acho que quando uma criança vê um adulto avançando uma faixa, um semáforo, ele cobra e o adulto fica envergonhado Eu acho que nós vamos no mesmo caminho com relação à responsabilidade com o meio ambiente, com o tratamento do resíduo. Eu não tenho dúvida. Bom, nós estamos entrevistando hoje o secretário de Meio Ambiente, o Altemir Almeida, e conversando também com o jornalista Elton Rivas. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações sobre a Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade de Jacareí. Não saia daí.